é o dano existencial. Um tipo de dano muito novo, um tipo de dano que a doutrina ainda está amadurecendo a ideia sobre ele, mas que é bem defendido, mais uma vez, pelo professor Nelson Rosenwald. Eu trago aqui a lição do professor Nelson Rosenwald em relação ao dano existencial. Muito bem, dano existencial não se confunde com dano estético, não se confunde com dano à imagem e não se confunde com dano moral. Mas, professor, o que é um dano existencial? Ele é um dano autônomo e ele se caracteriza, o dano existencial, pela violação de um direito da personalidade, como o dano moral. No entanto, o dano existencial, ele vai trazer, com a violação do direito da personalidade, ele vai trazer uma modificação prejudicial, relevante na vida da pessoa. Por quê? Porque o dano existencial, ele atinge o direito de personalidade da vítima, mas atinge de uma forma que vai alterar a qualidade de vida da pessoa. A qualidade de vida da pessoa tem um déficit em razão do dano provocado, do dano existencial, da violação do direito da personalidade. Ele é um dano mais grave do que o dano moral. Por quê? Porque a violação do direito da personalidade altera a qualidade de vida da pessoa e altera de forma definitiva. Então vamos lá. Quando alguém, por exemplo, é atacado mediante um tiro de arma de fogo, e essa arma de fogo, ao lesar a integridade física da pessoa, portanto, ao violar um direito da personalidade, causa, por exemplo, uma paralisia, essa pessoa nunca mais vai poder andar em razão desse tiro que ela sofreu, essa violação ao direito da personalidade, integridade física, traz um déficit da qualidade de vida dessa pessoa. Essa pessoa, de forma definitiva, teve toda a sua vida modificada em razão dessa lesão ao direito da personalidade. Essa pessoa não vai mais caminhar, essa pessoa vai depender de outra para os seus atos simples da vida, como tomar um banho, como se deslocar, como, enfim, ela vai ter que passar por várias sessões de fisioterapia, por vários procedimentos médicos. Tudo isso é alterar a forma de qualidade da vida dessa pessoa. A pessoa que praticava um esporte não vai mais poder praticar aquele mesmo esporte da forma como praticava. Aqui houve uma alteração da qualidade de vida dessa pessoa. Aqui o dano é existencial. Muito bem, mas professor, a previsão legal do dano existencial no ordenamento jurídico brasileiro há, e por isso há essa nova categoria de dano extrapatrimonial, o dano existencial. E aonde está o fundamento legal do dano existencial? Na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, né? Lá no artigo 223A e 223B da CLT. Esses dois artigos, 223A e B, foram alterados pela Lei 13.463 de 2017. Desde 2017 nós temos uma previsão legal para o dano existencial. O artigo 223B da CLT está dito assim: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, quando diz o artigo 223B que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial, o artigo está dizendo que o dano existencial não se confunde com o dano moral. São danos que são autônomos entre si. E o dano existencial, portanto, tem fundamento legal nesse artigo, no 223B. Mas, professor, eu advogo na esfera civil, jurisdição estadual. Eu não advogo na esfera trabalhista. Como que eu vou
fundamentar aqui o dano existencial numa jurisdição estatal, civil, e não na trabalhista? Pelo artigo da CLT, pelo artigo 223B da CLT. Sabe por quê? Porque o fundamento é o seguinte: o direito privado brasileiro, ele não se restringe ao Código Civil. O direito privado brasileiro, ele é formado por um sistema jurídico composto pelo Código Civil, composto pelo Código de Defesa do Consumidor e composto pela CLT. Os três institutos, eles regulamentam o direito privado brasileiro. E aqui, claro, há um diálogo de fontes entre eles. É perfeitamente possível se utilizar na jurisdição estadual, civil, um artigo que está tratando de uma relação jurídica trabalhista, como a CLT. Não há problema nenhum. Os códigos aqui, as normas se dialogam, se comunicam entre si. Faz tudo parte do direito privado. Então você pode, sem problema nenhum, justificar o seu pedido de dano existencial fundamentado no 223B da CLT em razão do diálogo das fontes. Mas, professor, eu já ajuizei uma ação onde o dano era existencial, mas eu nominei o dano como dano moral. Eu não fiz essa especificidade assim de distinguir o dano moral do dano existencial. Mas o meu caso concreto, havia, diante da violação do direito da personalidade, havia aqui um déficit da qualidade de vida da pessoa. A pessoa ficou paralítica, a pessoa nunca mais pôde, agir daquela forma que ela agia antes. Isso foi de forma duradoura, permanente. Ok, não tem problema nenhum. O juiz vai levar em consideração o seu dano moral como se fosse um dano existencial. A diferença é quanto à quantificação do dano. O dano existencial, ele merece uma compensação indenizatória maior em comparação ao dano moral. Mas a diferença é basicamente essa. Agora, claro, daqui para frente, tecnicamente, quando você for ajuizar uma ação de indenização e o seu caso concreto enseja dano existencial, nomine como dano existencial, fundamente como dano existencial, que tecnicamente é mais adequado. Mas se você já teve uma demanda ajuizada sem essa especificidade técnica, não tem problema, você não será prejudicado em relação a isso. Agora, na boa técnica, daqui para frente, faça a distinção entre dano moral e dano existencial. Muito bem?